Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu venho trazer mais um tema interessante da minha área de atuação, que é o tema da anulação do casamento. A anulação do casamento nada mais é do que fazer com que aquele casamento celebrado não tenha nenhum efeito jurídico e suma da história do cônjuge que solicitou a ajuização e também do outro cônjuge que teve o casamento anulado. Esse cidadão volta a ter o estado civil de solteiro. A anulação do casamento é totalmente diferente do instituto do divórcio. São dois institutos diferentes. O divórcio, após a solicitação do divórcio, esse cidadão que solicitou, o estado civil é divorciado, passa a ser divorciado. Na anulação do casamento não, volta a ser solteiro. Fora diversas implicações que tem, diferenças desses dois institutos. Cabe aqui de antemão já falar que a anulação do casamento não é direito de arrependimento. Não é igual no direito do consumidor, que o consumidor, ao adquirir um produto, ele tem um direito de arrependimento, no prazo correto, certinho, de se arrepender daquela compra. Na anulação do casamento não pode se devolver o marido nem a mulher. Não há essa possibilidade. Apesar de que muitos queiram, não existe essa solução. A anulação do casamento requer motivos jurídicos relevantes. Esses motivos jurídicos relevantes estão presentes no nosso Código Civil. Eles estão elencados, todos eles lá, que podem suscitar, que podem permitir essa anulação do casamento. Para que seja feita a anulação do casamento, será através de uma ação judicial, através de um advogado, e sempre com conjunto probatório, sempre através de provas. Não pode ser a mera alegação de uma daquelas causas elencadas no Código Civil sem provar o ajuizamento, aquela questão que está sendo alegada. Eu vou elencar alguns casos aqui, sem querer exaurir esse tema, sem querer falar sobre tudo, porque é um tema grande, extremamente interessante, mas eu vou tentar trazer alguns que são os mais comuns e os mais interessantes. O primeiro, que é um caso simples, mas por vezes acontece, que é o caso do menor, o menor de 16 anos, que é impedido de casar. Nosso ordenamento jurídico não permite que o menor de 16 case em nenhuma hipótese. Só que por algum descuido, pode ser que na conferência lá da documentação o menor venha a se casar. E após a celebração do casamento, ele terá um prazo a ser possível a anulação desse casamento, ajuizada uma ação de anulação desse casamento. Esse prazo ele começa a correr a partir da celebração do casamento para os responsáveis legais desse menor. Eles terão o prazo de 180 dias após a celebração. Esse menor, após completar a maioridade, também terá esse prazo de 180 dias para anulação do casamento. Esse prazo é um prazo fatal. Após esse prazo não é permitido mais a anulação do casamento. Um segundo caso interessante diz respeito ao casamento celebrado através de procuração, sendo que essa procuração ela foi revogada antes da celebração do casamento, porém não chegou ao conhecimento do procurador essa revogação. E aí foi celebrado o casamento, cumpridas as formalidades. Após a celebração desse casamento, esse cidadão que solicitou a revogação da procuração que ele havia firmado, só que não chegou a tempo do procurador, ele terá um prazo de 180 dias também a partir da celebração do casamento. Então é um prazo fatal também. Se passar desse prazo, ele não poderá mais anular o casamento. Um terceiro tema interessante e forma de anulação do casamento de respeito à coação, ao vício do consentimento, quando alguém é coagido a ter alguma atitude, nesse caso de se casar. Era um fato muito comum há muitos anos atrás, ou até alguns anos atrás, mais para o interior,
que o pai de uma filha que engravidou, né, de algum cidadão, ele obrigasse esse que engravidou a sua filha a se casar com ela, né? Isso era muito comum no nosso país, né? E até hoje acontece por vezes, né? E essa coação poderá ser sobre ele ou sobre seus familiares, né? Poderá ser uma coação física ou moral, mas sempre tem que ser pautada em provas, tem que existir provas para que possa ser levada a um juiz, para que possa ser julgado. Então, essa questão da coação, o vício de consentimento, né, é possível a anulação do casamento. E ele terá o prazo de 4 anos, ele ou ela, né, terão o prazo de 4 anos após a celebração da data do casamento, para que seja ajuizada uma ação de anulação do casamento. Uma última questão sobre a anulação do casamento, uma quarta, que se subdivide em 3 partes, né? Ela é a mais complexa e creio eu que a mais interessante desse tema, que é o erro essencial sobre a pessoa, né? Essa questão ela é complexa, né? Ela se subdivide porque tem diversos tópicos a serem falados. O primeiro deles diz respeito a, num exemplo didático aqui, um rapaz que se casou com uma moça, e esse rapaz, antes do casamento, se dizia de uma família influente na cidade, por ter um sobrenome igual dessa família. E aí, através disso, ele dizia que tinha influência, poder, dinheiro, e essa moça acabou acreditando em tudo que ele falava e decidiu se casar com ele, celebrou o casamento. Após a celebração do casamento, essa moça veio descobrir que tudo que aquele rapaz havia falado sobre a sua vida, sobre a sua história, de fama, influência, dinheiro, era tudo mentira, né? E todas essas mentiras contadas, né, tornou a relação entre os dois insustentável. Ela não consegue mais conviver com aquela mentira, né? Toda aquela enganação que ele fez com ela, né? E através de provas, né, de um conjunto probatório, ela poderá também ajuizar a anulação desse casamento, né? Esse é o primeiro erro essencial sobre a pessoa, né? Ela terá o prazo de 3 anos, ela ou ele, né? Ele em outro exemplo, não nesse, né? Terão o direito de 3 anos após a celebração do casamento, até 3 anos eles poderão pleitear a anulação do casamento. Um segundo erro essencial sobre a pessoa diz respeito à questão quando após o casamento, após celebrado o casamento, por exemplo, o homem descobre que a mulher cometeu um homicídio, né, antes da celebração do casamento, que ela matou alguém ou cometeu um outro crime grave, um sequestro ou algo do gênero, que tornou a relação deles insustentável após a descoberta desse crime, né? Será também um motivo relevante, né, elencado lá no nosso Código Civil, para que ele pleiteie a anulação do casamento em até 3 anos após a data da celebração do casamento também. Um terceiro e último erro essencial sobre a pessoa diz respeito, após a celebração do casamento, a descoberta, por exemplo, a mulher descobre que o homem possui uma doença contagiosa, por exemplo, o HIV, que é um caso emblemático, né, e que acontece, e essa doença contagiosa poderá atingir os descendentes desse casal. Isso, para ela, torna insustentável aquela relação. Ela poderá também pleitear a anulação do casamento em até 3 anos após a data da celebração do casamento. Todos esses erros essenciais sobre a pessoa, né, todos esses erros tem que existir após a celebração do casamento a descoberta. Caso a descoberta tenha sido antes e mesmo assim a pessoa optou por se casar, não há que se falar em anulação do casamento. Essa descoberta deverá ser feita após a data da celebração do casamento. Então esses são alguns casos, né, de anulação do casamento que podem ser ajuizadas ações levadas ao juízo, né, para que um juiz possa decidir a causa, né, para que ele possa, através das provas que as partes possam levar ao processo, possa decidir, né, pela anulação desse casamento. Existem outras formas de anulação do casamento, eu trouxe aqui algumas delas, não exauri o tema porque é um tema
muito complexo, e para trazer aqui de forma rápida para vocês, eu trouxe os que eu achei mais interessantes. Caso tenham ficado alguma dúvida, né, vocês podem me contactar por qualquer meio de comunicação, né? Estou sempre à disposição, né? Curtam esse vídeo caso tenham gostado, comentem, tragam suas dúvidas, sugiram temas e vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.